eu vou-vos tentar passar algumas informações daquilo que é a minha experiência e tentei dividi-las em 4 secções completamente distintas. Dessas 4 secções, há 3 que depois eu vos vou pedir para fazer uma só resposta no Meter. Não é nada complicado, é só pequenas brincadeiras, mas é como forma de também de vocês me irem conhecendo e eu indo tendo feedback daquilo que estou a passar lá para vocês. Podem usar o chat sempre que for necessário, ok? Apesar de vamos ter depois uma sessão no final. Se houver muitas questões por cada secção, façam o favor, coloquem lá no chat, que eu antes de mudar de secção, eu posso atender a mesma, ok? Vou só aqui buscar o item do chat. Só um bocadinho. Ok. Ora bem, portanto, como vocês já se aperceberam, eu sou Paulo Afonso. Por norma, costumo me autenticar por Paulo Jorge Afonso. Comecei nestas andanças de informática logo quando acabei o curso em 88. Comecei pura e simplesmente só como developer. Eu sou daqueles que apanhei toda esta evolução tecnológica que nós temos vindo a viver desde os meados da década de 80 até aos dias de hoje. Portanto, eu comecei na IBM com os mainframes, passei para os chamados servidores, não com o mesmo conceito de hoje, e assim fui desenvolvendo toda a minha atividade. Hoje, portanto, posso-vos dizer que não sou expert em nada, apenas tenho conhecimento de várias ferramentas e de vários assuntos tecnológicos. Claro que também tenho um gosto especial pela aprendizagem, sou formador desde 2005 e tenho feito sempre os dois percursos totalmente um ao lado do outro. Ou seja, não vivo exclusivamente da formação, nem vivo exclusivamente só da parte de experiência da tecnologia. Gosto de juntar as duas coisas. Nesse sentido, vamos então passar aquilo que eu chamo aqui ao de leve por alguns conceitos que eu acho que são importantes antes de explicar propriamente o que é a cloud. A cloud hoje em dia é um chavão que é usado com alguma frequência, mas muitas das vezes a cloud pode dizer tanta coisa e pode, em contextos diferentes, não são a mesma coisa. E aqui o intuito que eu pretendo é explicar minimamente o que é, pelo menos do meu ponto de vista e baseado no conjunto de fontes que eu fui buscando ao longo do tempo, o que é a Cloud Computing. No fundo, é a partilha de recursos, quer de hardware, a parte física de computação, que seja os CPUs, sejam as memórias, a partilha de espaço em disco. Aqui o database é mais um conceito de como é que os dados estão arquivados. Podem ser database reais, como toda a gente associa logo ao SQL, ou não, mas podem ser base de dados de documentos. Assim como a gestão dos serviços que vai gerir e vai interagir com os outros três. E antes de entrar na parte da cloud, quero
tentar explicar-vos o que é a virtualização. Toda a parte da cloud está baseada em quê? Naquilo que nós hoje sabemos o que é a virtualização. Ou seja, no fundo, aquilo que temos é o uso de uma máquina física de onde nós colocamos várias máquinas lá dentro. E isso é feito através, toda a gente sabe, o VirtualBox, o VMware, o próprio Hyper-V, isto só para falar no ambiente Windows, porque se formos para ambientes Linux temos outros, e que nos permite, com uma só máquina e com o isolamento completo do nosso sistema operativo, termos várias máquinas. E nesse sentido, nós temos várias máquinas sem nos apercebermos, apesar de nós só podemos estar a usar uma delas. Mas, como forma de rentabilização, o próprio utilizador em si não tem que saber, nem sabe que elas existam. Sabemos que estamos pendurados numa máquina. Ok? Nesse sentido, nós, tendo o nosso ambiente global de máquinas que estão a correr, temos sempre uma outra ferramenta, que é o Hypervisor. E o Hypervisor, que neste caso eu usei os três mais conhecidos ou mais usados para ambientes Windows, VMware, VirtualBox e Hyper-V, vai nos permitir o quê? Com uma só caixa, onde podemos ter um ou vários CPUs, com a memória que nós queiramos, os discos, as placas de rede, montar toda a nossa infraestrutura. No fundo, aquilo que estamos a fazer é a rentabilizar por software toda uma peça de hardware. Isto da maneira mais simplista. Aqui, e o uso cada vez mais destas técnicas, pelo menos ao nível dos nossos data centers, permite-nos o quê? Uma redução brutal de uso de capital a investir. Porquê? Vejam, eu consigo pôr várias máquinas dentro de uma só máquina física. Ou seja, eu posso ter o Windows, Linux, até Macintosh, até o Mac OS, consegue-se pôr várias máquinas virtuais em cima de uma máquina física. Nesse sentido, se nós poupamos na aquisição em termos de máquinas, automaticamente o custo de operação das mesmas vai ser reduzido. Porquê? Porque não vamos ter tanta energia a ser consumida, não vamos ocupar tanto espaço, em termos de cabelagem não existe, e em termos de ar-condicionado, a parte de cooling, também não. Que geralmente, quando quase todos nós fazemos as contas ao CPU que vamos poupar e à memória e aos discos, mas esquecemos do ar-condicionado, que cada vez mais em máquinas de grande débito é sempre necessário considerar. Da mesma forma, como eu já vos disse, tendo menos máquinas, também vamos ter menos espaço físico ocupado. E nesse sentido, temos aquilo que se chama uma otimização total de recursos. Ora, e como é que nós chegamos a esta rentabilização? Porque nós vamos usar, em termos de
conceitos base, vamos passar estes mesmos conceitos de virtualização, mas agora para a área da cloud. Como? Porque nós, quando assinamos um contrato, seja privado ou público, como vamos ver mais à frente, definimos o quê? Os níveis de computação que nós vamos necessitar. A capacidade de storage, armazenamento que vamos necessitar. Como e quais as bases de dados que vamos usar. E que tipologia de rede é que vamos necessitar para interligar todos estes, vamos dizer, serviços. Mas, hoje em dia, a Cloud Computing também tem outros dois termos, outros dois componentes e, quiçá, cada vez mais importantes. Machine Learning e Artificial Intelligence. Nós hoje, devido à hora e meia, que é muito escasso, estamos focados na 4 primeiros conceitos. Ok? Nesse sentido, e começando agora a parte do computing, é aqui que nós vamos definir, quando nós estamos ligados à cloud, a capacidade de processamento, aqui temos deste termo que eu apanhei na IBM Cloud, que é o Brain to Process. Ou seja, é aqui que nós definimos que CPUs, quantos e que memória e que tipo de memória é que queremos usar. Isto é um dos conceitos fundamentais, por exemplo, para usarem o Azure. Conforme o CPU e a RAM, apesar de nós diretamente não a definirmos, ela está subjacente com os níveis de qualidade da nossa plataforma. Eles estão sempre associados uma coisa com a outra. Em termos de storage, é o tipo de serviços que nós precisamos usar, a quantidade de dados que vamos e como os vamos usar. Desde apenas um disco a 2 discos redundantes, que é equiparado ao conceito do data center. Vejam, a parte dos discos de servidores, a parte de gestão de redes ou Storage Network, que são 3 conceitos diferentes, mas que no fundo a sua utilização é a mesma, que é guardar a informação de modo persistente. Em termos de base de dados, a mesma coisa. No fundo, é um conceito de como nós vamos estruturar toda a informação que nós pretendemos usar. Mais uma vez, no conceito tradicional, é o exemplo do Microsoft SQL Server, do Oracle base de dados e o MySQL, que neste momento também lhe pertence, o MongoDB ou InfluxDB. E a vantagem, por exemplo, do uso de cloud, principalmente a pública, permite-nos usar de uma forma extremamente rápida vários motores de base de dados sem um custo exponencial que teríamos caso ela fosse usada de modo
privado. E esses mesmos custos são custos controlados, geralmente, pelos 3 principais fornecedores: Amazon, Microsoft ou Google. Têm uma capacidade já de nos disponibilizar essas mesmas informações e estes mesmos produtos, estes mesmos motores, de uma maneira que praticamente nós não temos que nos preocupar com nada a não ser ativar o serviço. Claro que há outras clouds específicas só para base de dados. Por exemplo, o novo conceito da Oracle Cloud está muito, muito focado no serviço de base de dados pura. Porquê? Sendo eles uma empresa fornecedora de base de dados, é natural que eles queiram vender o seu produto, e posso-vos dizer que conheço a cloud da Oracle, que foi lançada em novembro, para base de dados pura, tem features e tem performance que não se encontra nem na Amazon, nem na Azure, que para mim são os dois de base de dados que eu posso chamar generalistas, que mais fortes são nesta área. Em termos de redes, ora bem, é o modo, e aqui sim, esta é uma forma que cada vendedor usa de modos completamente diferentes. Tem uns approaches que, que são diferentes, às vezes, não só no conceito, como também nas técnicas. Porque isso também deriva de quê? Deriva das plataformas e dos tools do qual a sua cloud está assente. Aqui, tal como eu vos dei o exemplo, estamos a falar neste tipo de serviço nos routers, nos switches e nas firewalls. Algumas, 80% do nosso trabalho pode ser firewalls, ou seja, software, mas o router e o switch está embutido, nem que seja por software. Esta é a própria maneira de basicamente vos explicar os 4 grandes conceitos que temos para podermos abordar o tema de cloud. Portanto, o que é a cloud computing? Do meu ponto de vista, é uma pool de serviços partilhados e que são solicitados à medida de capacidade de computação, de capacidade de armazenamento de dados, que tools usamos e o modo que arrumamos os dados e, por sua vez, o nível de qualidade de serviços a que estão associados. Peço-vos agora, antes de passar para o próximo tema, que vão ao menti.com e me respondam a este pequeno questionário. Posso-vos dizer que os vossos aumentos dependem disso. Ok? Vou-vos dar 5 minutos para poderem responder. Eu vou aqui tentar ver se vejo como é que eu vejo aqui o chat. Por acaso não sei onde está o chat, não.
Boa tarde. É só uma pergunta? Está É lá? só uma pergunta. É só uma Ok. perguntinha. Como disse que era 5 minutos, até pensei que fosse mais, mas pronto. Não, Ok. porque pode Podia haver ter-me colegas falhado alguma nossos, coisa. pois não, e pode haver colegas nossos que estejam a aceder pelo telemóvel e geralmente isso é mais lento. Ok. E eles têm que andar e acomutar de aplicação. Ok. Ok? Sim, senhor. Sim, senhor. Pá, eu não estou a ver. Está aqui. Ok, posso sim, senhora. Só um bocadinho que eu já vou pôr. 4, 9, 3, 5, 3, 7. É que desculpem lá que eu estava aqui à procura do chat e já o encontrei. Eu bem me fartei de chamar lá por ele, mas ele não me estava a ouvir. Como já se aperceberam, a gaguez não tem a ver com o nervoso, eu sou mesmo gago. Ponto. Só que já o sei disfarçar. Ok. Ok. Vamos então agora falar nos 3 modelos de deployment, de uso da cloud. E que são? E que modelos são estes? Ora bem, como há bocado vos estava a tentar explicar, o início da cloud surge quando, por questões de rentabilização de investimento, a maior parte das multinacionais começaram a subcontratar data centers em espaços de terceiros. E isso vai nos dar a parte da cloud. Porque elas mesmo queriam se focar no seu negócio e não queriam estar dependentes de todo um investimento constante, cíclico, quer em termos de investimento de hardware, de recursos humanos, de formações, de novas tecnologias, de novos conceitos. Ou seja, era uma utilização de meios que não davam maior valia ao negócio. Estamos a falar em multinacionais, claro que não estavam na área de IT. Eu, por exemplo, durante muitos anos estive numa Siemens e a Siemens poderá ter sido das primeiras a usar o private cloud espalhadas lá por todo o mundo. Desde 99 que tem private clouds em funcionamento. A Alemanha, Estados Unidos, Brasil, África do Sul, Tailândia e Japão. Ora, com o próprio sucesso e a própria dinamização desta área de negócio, os grandes operadores ou grandes companhias de software viraram-se também para este nicho, só que de um modo diferente, como um serviço. Não com algo fechado, mas com algo disponível. E aqui surge a Amazon, a própria Google, a Microsoft Azure, o VMware, e estes são um dos poucos empresas que foram compradas pela
IBM. Portanto, a IBM, quando vem para a cloud, antes de vir, adquiriu algumas poucas, mas não assim tão poucas, companhias para ter a massa crítica necessária. E a terceira vertente é um sistema híbrido, como o próprio nome indica, que utiliza dois modelos e tenta tirar o melhor de cada um destes mesmos modelos. Porque, como vão ver, há coisas boas e coisas más, há aspectos positivos ou negativos de cada uma delas. Em termos concreto, e começando pela cloud pública, ela é caracterizada por aquilo que o seu vendedor, o seu fornecedor, disponibiliza. Por exemplo, Amazon, Azure e Google fornecem conceitos de cloud pública, mas cada um com a sua vertente e focado em nichos de negócio extremamente estruturados. Ou seja, se me quiserem colocar a pergunta, ok, Paulo, mas é possível que os três fornecedores mais conhecidos disponibilizam tudo de forma igual? Colegas, não. Não disponibilizam. Até porque cada cloud, por exemplo, da Amazon, nasceu para alimentar a própria rede da Amazon do seu storage de venda. Por isso é que tem AWS e não Amazon. Porque Amazon, quando se fala em Amazon, fala-se na venda de livros, de discos, de filmes, whatever. E hoje já vende um pouco de tudo. Portanto, nasce a partir de um outro conceito. A Microsoft nasce pelos developers, especificamente e muito focado nos desenvolvimentos, nos serviços à volta de desenvolvimento. E o Google, toda a gente sabe como é que o Google nasce. Pelo Google propriamente dito. Quem é que hoje em dia nós todos já sabemos que há uma palavra que se chama googlear, que é ir ao Google pesquisar qualquer coisa, e o Gmail. Logo, tem outro nível de serviços, que também eu vou abordar mais tarde. Ou seja, vejam, as três estão na cloud, mas o seu início, o seu foco inicial foi por razões distintas. Porém, não quer dizer que hoje elas não consigam fornecer verticalmente todos os serviços. Conseguem. Se me perguntarem, têm os três o mesmo nível de fornecimento? Colegas, não têm. Há umas que são mais fortes num aspecto e outras são mais fortes noutro. Mas, em termos dos termos que eu há bocado mencionei, vendem a cloud com base na computação, na base da capacidade de armazenamento. Como é que as coisas são arrumadas? E, finalmente, como é que tudo é interligado? No fundo, eu sei
em qualquer um dos momentos, que hardware é que estou a usar. Posso não saber aonde, em que sítio é que está, em que disco, em que NAS é que está, mas tenho uma ideia que o meu espaço físico, por norma, sou eu, consumidor, que digo em que região é que ele se encontra. E porquê? Porque eu quero que os meus dados estejam perto dos meus utilizadores finais. E, finalmente, a parte de a sua arrumação, que sistemas, que motores de base de dados ou de informação, aqui eu gostaria mais de usar informação em português e não base de dados, é que vamos usar, porque depende do target, quer das nossas aplicações, quer dos nossos produtos, quer da nossa plataforma. E claro, e que redes e que níveis de segurança. Se vou ter alguma coisa disponível para o público ou é só... aliás, se vou ter algum ponto de acesso nesta mesma cloud a pontos interiores da minha organização, tudo isso é contratado de forma igual. Como é que eles são implementados? É que já não é da mesma forma. E nesse sentido, nós temos um conjunto de serviços na cloud pública que são disponibilizados em qualquer ponto, qualquer lugar, desde que tenhamos uma ligação à internet. E quando se chama aqui internet, eu não estou a dizer à cloud, porque eu posso estar ligado à internet sem estar ligado à cloud. Ok? Nesse sentido, para empresas que queiram ter este mesmo serviço, mas que não o queiram disponibilizar, partilhar com os seus clientes e os seus parceiros de negócios, há, então, a cloud privada, que no fundo não deixa de ter as mesmas características de uma pública, só que é para uso interno da organização. Não quer dizer que não partilhem a sua informação, as suas aplicações com clientes. Mas o grande foco, neste caso, é a companhia que gera a seu belo prazer a cloud de qual está a contratar. Tem possibilidades de melhoramento e, acima de tudo, tem um controle total de toda a sua plataforma. Ok? Pode implementar níveis de segurança por sua conta e risco. Quantos de nós, por exemplo, que fazemos desenvolvimento, quando queremos usar um mail via Google, nos últimos 2 anos é mais fácil, porque a Google começou a abrir essa mesma vertente. Mas posso-vos dizer, até 2017 e muito antes, estou a falar ainda na década de 2000, era extremamente complicado usar uma conta de e-mail Google dentro das nossas aplicações para enviarmos e-mails. Ok? E finalmente, neste tipo de contratos, aquilo que a companhia faz é define perfeitamente que hardware é que vai usar e em que modos. Ok? Quais são as diferenças, então? Podem vocês lá perguntar.
entre o Private Cloud e o Server Farm, ou seja, os data centers com milhares ou centenas ou dezenas de servidores. Ora, é que nós temos uma virtualização e usamos uma capacidade de computação. Usamos uma capacidade de armazenamento. E, por consequência, usamos umas características de rede. Mas não tivemos que preocupar-nos em montar as máquinas, em adquirir todos estes produtos, interligá-los de modo físico. E isso é feito pelo vosso fornecedor. Claro que isso implica o quê? Tendo uma private cloud reduz substancialmente o custo em termos de hardware. Ou seja, enquanto nós, com o data center, temos que fazer os pedidos, servidores, com os discos, com as memórias, com as placas de redes, licenças de software, instalação e infraestrutura de redes, os routers, os switches, licenciamento, instalação, integração, aqui não. Os fornecedores de clouds privadas já vos dão parte pré-concebida. E porquê é que eles conseguem fazer preços bastante mais baixos? É que, por norma, e por vezes, conseguem, no mesmo espaço físico, no mesmo hardware, além de estarem a vendê-los a terceiros em termos de private, podem vender para a área de cloud parte da capacidade física que não é usada. Logo, tem essa rentabilização. E claro, e quando compram vários data centers, vários espaços físicos, é normal que o seu custo médio de aquisição seja muito mais baixo que uma só companhia. No fundo, aquilo que temos que fazer com uma private cloud é apenas gerir os serviços que temos da forma que os contratamos versus o Server Farm, onde nós teríamos que gerir tudo. Energia, UPS, arrefecimento, controle de acessos. Por exemplo, para quem queira fazer um data center em Lisboa, instalações antissísmicas, enfim, há aqui um conjunto de situações. Há aqui alguém que está a causar. Ok, obrigado. Portanto, em que esse custo efetivo, conforme eu estava a dizer, de um data center instalado em Lisboa, posso-vos dizer que não é nada barato nem económico. Eu participei no projeto do bunker do Millennium BCP, no Pagos Park, ainda na parte das fundações, estamos a falar em 2007, 2008, se a memória não me afeiçoa, e posso dizer que foi um investimento extremamente largo, mesmo para um banco ao português. Ok? Portanto, e a parte híbrida? Fazem-me vocês a pergunta. Ora, a parte híbrida, para o bem e para o mal, é uma mixlândia destas duas situações. Por exemplo, há quem usa a parte híbrida quando quer fazer, por exemplo, simulações, primeiro na parte redes privadas, faz
aquilo que se chama o seu desenvolvimento e testes, e só depois de o libertar para um conjunto limitado de utilizadores e que veja que está tudo bem, é que o lança em termos de público. Noutra situação, é quando nós temos um evento e temos por exemplo, temos uma rede privada e precisamos de maior capacidade, como e era o caso, do Summit, que era subcontratado pela Altice, na altura, que por sua vez, além da sua rede privada, sendo eles operadores, também tinham o uso de outras redes, neste caso Vodafone e da NOS. É um modelo que, acima de tudo, faz o quê? Faz o link, faz a interligação entre os dois mundos. Quando se fala em privado, pensa sempre firewalls, 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 e depois temos uma zona ali, DMZ, no meio, que faz a interligação com a parte do público. E, no fundo, a nossa zona híbrida não deixa de ser a nossa zona DMZ no conceito tradicional. Portanto, e tenta tirar os benefícios, conforme eu já disse, quer de uma rede pública, quer de uma rede privada. Mas chama a atenção. Tal como tira benefícios positivos, também leva com isto, com alguns aspectos negativos que cada uma das clouds tem, que depois não se tentam complementar. Ok? E finalmente, esta situação híbrida, ao contrário do que vocês possam imaginar, é cada vez mais usada. Posso-vos dizer que eu estou como consultor pela OBEI na Fujitsu. Temos a nossa rede privada, do qual está totalmente vedado o acesso a pessoas externas, e depois temos uma parte que é híbrida, do qual nós podemos aceder e todos os nossos parceiros acedem. Mas eu mesmo tenho acesso às duas redes de modo separado. Ou seja, apesar de ser um sistema híbrido, continua a haver aqui uma barreira, quer por segurança, quer por questões de política de privacidade. Eu vou-vos partilhar aqui um resumo dos vários aspectos do ponto de vista de quem contrata, não é de quem vende, os aspectos mais importantes. Esta tabela reflete o quê? No fundo, conforme nós, aos nossos clientes, tomam a decisão de ir para a cloud, compete-nos a nós fazer algumas perguntas. E essas perguntas, conforme elas forem respondidas, assim nós vamos encaixar nestes aspectos. Por exemplo, se eu pretender não ter nenhum controle e subcontratar totalmente a parte da segurança, estou a falar numa rede, de uma cloud pública. Se eu quiser ter os dados e ter a minha decisão completa aonde é que os dados estão e quem é que tem acesso, já estou numa rede privada. Se não quer despender nenhum capital de dinheiro extra na aquisição de bens, e aqui subentende-se o software também como um bem, estamos numa parte pública. E, em termos operacionais,
eu quero ter o menor dos possíveis. E então temos, novamente, a parte pública. Claro que hoje em dia há vários modelos que nos permitem ter, deste ponto de vista, serviços contratados de modos públicos e outros de modos privados. E isso é possível implementar. E cada vez mais. Até porque aquilo que os operadores hoje tentam fazer é a quase flexibilização dos serviços e montar contratos quase à peça. Há para as PMEs os contratos tipificados, que é aquilo que nós, geralmente, uma empresa nacional usa, mas uma empresa multinacional também já tem, nestes 3 operadores que eu já mencionei, a AWS, a Azure e a Google, já tem configurações e topologias perfeitamente identificáveis. Ok? Vou-vos pedir, e eu vou pôr aqui para ser mais fácil, 3558709, que me respondam a essa 2 perguntas, se faz favor, e dou-vos 5 minutinhos para eu também poupar a minha garganta e beber aqui um pouco de água. Ok? Penso que toda a gente já terá respondido. Ora bem, vamos falar agora da Cloud Deployment Key Characteristics, que no fundo é com base nestes chavões que os contratos são feitos com base no deployment que nós subcontratamos. Ou seja, isto são os aspectos específicos que nós vamos ter que definir junto dos nossos clientes e depois mais tarde com os nossos com os fornecedores, os requisitos que nós solicitamos para cada um deles. Os recursos a pedido, ou seja, quais são os mínimos que nós precisamos e qual é a capacidade máxima que nós pensamos atingir,
que tipo de escalabilidade é que nós pretendemos, o que é que significa esta economia de escala, que flexibilidade e elasticidade do nosso serviço nós pretendemos, e se nós, a nossa companhia, para a qual nós trabalhamos, evoluir ou decrescer, de que modo é que o contrato poderá refletir isso mesmo. Tal como vocês já estão-se a perceber, tudo isto é feito através de métricas constantes e a toda a hora. Estes conceitos, principalmente e fundamentalmente nas clouds públicas, são vistos por métricas que estão constantemente a ser recolhidas de forma a dar a informação não só ao consumidor, mas também a quem gera toda a infraestrutura que está a ser partilhada. Ok? Depende da redundância e da alta disponibilidade que nós queiramos. É normal que quem queira um serviço 24 horas, 7 dias por semana, durante todo o ano, com 99,9 tempo de disponibilidade, estamos a falar só em alguns minutos de updates ou algumas situações anómalas. Mas hoje em dia já se consegue definir, pelos próprios sistemas, 99,999% de disponibilidade. E, fundamentalmente, a cloud tem muito, cada vez mais, em termos de segurança. Ok? Passando ao ponto número 1. Aqui é aquilo que nós pretendemos ter acesso de quase modo imediato para podermos colocar à nossa disposição. Por exemplo, posso começar por um contrato de onde tenho 4 máquinas virtuais, cada uma delas com 2 CPUs ou 4 CPUs, whatever, com uma configuração distinta de memórias RAM, mas posso depois ter exatamente o mesmo espelho ao lado como capacidade pontual de necessidades para eventos da empresa ou por webinars da empresa, ou seja, pode-se ter tudo subcontratado de uma forma base e só o ativar, quase de modo imediato, aquilo que nós precisamos. Que não há necessidade com esta filosofia, e aqui estamos a falar em cloud, seja privada, seja pública, nós não temos que fazer a contratação ou a encomenda de hardware, de instalação de cabos, de nenhuma configuração, ou seja, temos que ativar o serviço, esperar que ele arranque e estando ele em funcionamento, é disponibilizado automaticamente na nossa companhia. Escalabilidade. Ora, cada vez mais reflete o chamado e os termos muito em voga atuais, up e down, in e out, que são dois conceitos distintos. Quando se fala em up e down, é a escalabilidade vertical, é ter a possibilidade de aumentar o número de CPUs, aumentar a capacidade de memória e, em alguns casos, aumentar a capacidade de, por exemplo, placas de rede. Isto é um exemplo. Okay? Quando vamos para a escalabilidade horizontal, é termos a possibilidade
de, em vez de 5 máquinas virtuais, termos 10 máquinas virtuais de modo dinâmica ou a pedido. São os dois conceitos completamente diferentes. Numa estamos a aumentar a capacidade física real dos equipamentos que estamos a usar. A outra estamos a distribuir e aumentar, em termos de vulgos, instâncias, subentende-se máquinas virtuais ou serviços virtuais, aqui nem é tanto máquinas, mas sim serviços virtuais, de modo a pedido. E quer podemos aumentar, quer podemos diminuir. E essa é que é a grande vantagem e podemos sempre controlar os mesmos como forma de otimização dos custos a usar. Uma das coisas que eu também gosto de chamar aqui, não confundir aqui a escalabilidade com economias de escala. Como vocês já vão ver, para mim isso tem um outro conceito. Aqui a escalabilidade apenas é 2 pontos. Up and down. Física, in e out, software. Serviços virtuais. Ok? São dois aspectos completamente distintos. Que, por exemplo, se discute muito quando se fala quer em Kubernetes ou em Docker, porque cada vez mais os microserviços que estão a ser desenvolvidos, à medida que se aumenta o número de utilizadores, a nossa capacidade pode não ser suficiente. As instâncias que temos que arrancar dos nossos serviços em si, mas também poderemos ter que usar um aumento de capacidade física. Economias de escala. Ora, é normal, e agora aqui vamos para quem nos fornece os serviços, que pelo volume de vendas que tem e pelo número de aquisições que faz para suster e, neste caso, responder aos serviços que está a vender, é normal que tenham uma redução de economia de escala. Quem compre, e isto venha em qualquer parte do mundo, 1000 peças ou 1000 unidades de um determinado artigo, tem um preço completamente diferente para quem comprar uma só. É algo que nós já sabemos que isto é mesmo assim. Isto permite-nos, e depois a outra vantagem que temos é que a própria situação em si de uma economia de escala, por vezes, não é refletida do mesmo modo que nós estamos a pensar que deveria ter sido, porque o fornecedor ainda não está ou não quer estar nesse segmento ou não lhe interessa baixar os valores nesse segmento. Porque uma das coisas que hoje se vê, há serviços que são muito semelhantes, mas têm preços diferentes nos diversos fornecedores de cloud. Okay? Flexibilidade e elasticidade. Ora, no fundo, é o que é que eu quero escalar? Durante quanto tempo? E que valores é que estamos a fazê-lo? No fundo, é pegar no conceito da escalabilidade e como é que ele se vai se tornar flexível. Por exemplo, eu, ao adquirir um serviço, por exemplo, na AWS, nesse caso o Kubernetes, pelo menos pague sempre um período fixo. Exatamente quando nós vamos aos nossos parques de estacionamento e tiramos o ticket e não
temos a aplicação Via Verde, por exemplo, em Portugal, nós sabemos que vamos pagar blocos de 15 minutos. No Via Verde, não. Nós usamos os minutos que consumimos. Já na Azur, para esse mesmo serviço, a política é venda ao minuto. Gente, eles vendem aquilo que nós usamos. Os dois disponibilizam o mesmo serviço, mas têm conceitos de faturação diferentes. O crescimento, e temos que interpretar aqui das duas maneiras, quer o crescimento, quer a sua redução. Tem a ver com a capacidade que o contrato nos dá de gerir os recursos e serviços que estão à nossa disposição. No fundo, é a capacidade de, a pedido, conforme as minhas necessidades, gerir aquilo que tenho disponível em cada momento. Globalmente, por exemplo, quem use redes globais de cloud, eu por vezes posso ter mais necessidade pontual, por exemplo, no continente asiático. Quando? Durante um período em que cá são meia-noite e 8 da manhã, na Ásia são 8 a 16. Quando rodar, quando chegarem às 16, começa a ser mais importante começar a elevar os recursos na Europa e a começar a baixar lá na Ásia. Entretanto, já está o continente norte-americano sobre a nossa perspectiva. E ele roda dessa maneira. É natural que quem gere uma rede de cloud global, seja privada, seja pública, tenha sempre em atenção estas mesmas necessidades. Uso de métricas. Conceito sempre, sempre. Pagamos o que usamos. É um dos chavões que ouvem em qualquer vendedor de cloud. Por exemplo, isto que tenho aqui escrito acontece num dos operadores. Mas se formos a um outro, se nós pedirmos o uso de computação de uma máquina, o período mínimo que eles têm são 3 anos. No fundo, o preço vai dar ela por ela. Só que os conceitos são diferentes. E é sempre, e aqui volto a dizer, estes conceitos têm sempre aqui um triângulo. As nossas necessidades, como é que as vamos medir, como é que as vamos caracterizar e aquilo que o vendedor está a disponibilizar. No fundo, é aquilo que nós vamos usar, que recursos é que queremos ter à nossa disposição e como é que os vamos usar. Passando à parte da partilha. É natural que se eu usar uma rede privada, os valores para o mesmo serviço de uma rede pública sejam muito, muito mais altos. Porque eu não estou a rentabilizar toda a parte de virtualização por várias organizações ou utilizadores. Quando eu tenho uma máquina privada, quando eu tenho um recurso privado, ele é gerido e é usado de modo lá privado. E então, aquilo que o vendedor faz, o fornecedor do serviço, cobra um valor bem mais alto. Não é vezes 2, mas anda lá perto. Claro que, com esta partilha de recursos, versus, por exemplo, um conceito
que temos, que é do nosso data center, temos uma redução novamente, e eu quero que vocês hoje tentem pelo menos a perceber isso mesmo, que é o conceito da rentabilização e da economia de custos. A cloud privada é mais cara que um data center, em algumas situações. Mas, em traços gerais, deve ficar ela por ela. Porque nós não podemos só quantificar a parte física, os servidores, com todas as suas características de CPUs, de memórias e de discos, placas de rede, whatever, e também o software, mas nunca esquecer uma coisa: a parte humana da gestão de uma estrutura destas. Ok? A disponibilidade em si, conforme eu vos estava a dizer há bocado, e pegando num conceito de uma multinacional que tenha serviços e subsidiárias nos 4 cantos do mundo, é normal que o seu serviço de disponibilização seja diferente conforme o fuso horário, conforme eventos específicos. Tudo isso hoje é gerível, propriamente dito. Ok? E essa que é a grande vantagem que, por vezes, como por exemplo aqui na Europa, tal como há nos Estados Unidos, nós na Europa, quer na Amazon, quer na Azure e até na Google, nós temos vários pontos de entrada. Há quem diga que são os data centers. Não, não são, posso-vos dizer. Mas temos vários pontos de entrada. Em Espanha, Alemanha, França, Inglaterra, Irlanda. Portanto, temos. Mas aonde é que está a próprio data center da próprio fornecedor, nós não sabemos. Desconhecemos. E finalmente, segurança. Um tema muito em voga. Hoje, a AWS e a Azure têm um slogan: são mais seguros do que os nossos data centers. Mesmo empresas que vendem serviços e produtos de segurança e de cibersegurança, hoje em dia eles estão alojados num destes dois fornecedores. Podem fazer a pergunta: e por que não a Google? Pois a Google aqui, toda a gente sabe, há alguns problemas que tem tido de segurança, não em termos globais, mas em termos de serviços que inicialmente estavam na sua infraestrutura e hoje não consegue dizer que é tão segura quanto os outros dois. Apesar de o nível de segurança, eu acho que já é e sempre foi muito semelhante entre os três. É mais uma questão de percepção ao nível do consumidor. Em termos de segurança, é normal que estes fornecedores de cloud que invistam e estejam e assinem vários compromissos e várias responsabilidades, de modo a que não ponha em causa o seu próprio negócio. Ou seja, todos os pontos de vista e seguranças que devem ser implementados serão implementados. Não haja dúvida. Até porque são situações que, caso haja uma brecha de segurança, coloca em dúvida todo o serviço que o fornecedor coloca à disposição dos seus clientes. Vou passar agora para outro modelo e eu aqui não fiz perguntas. Não sabia aquilo que vos havia de perguntar. Peço-vos só
2 minutos e eu volto já. Um bocadinho agora que eu tenho que ver onde é que eu estou. Eu voltei, peço desculpa, é que eu tinha mesmo que ir ver o que é que se passava com a minha garganta. Vou então agora aqui entrar numa área que eu mais gosto e de certeza que vocês vão partilhar também comigo dessa mesma opinião. Mas eu para chegar aqui tinha que vos explicar os conceitos base de cloud, até porque felizmente pelo quórum que temos e que é muito, posso dizer que é mesmo vasto, não sabemos o nível de conhecimento que todos nós temos. E nesse caso optei por estruturar isto desta maneira. Que vocês no final vão poder opinar e definir aspectos a melhorar destas mesmas ações de formação. Ora bem, em termos de cloud service, temos o chamado IaaS, infraestruturas, a gestão de infraestruturas, portanto, como um serviço. Ok? Temos a parte das plataformas e temos a parte do software. Vejam que o desenho é igual, mas os conceitos são diferentes. Para quem está fora da cloud, nada altera. Nada altera. O que altera é o que está e do que está e como é disponibilizado. Ok? Em termos de software como um serviço, e vou começar pelo mais simples. No fundo, é nós podermos ter um software, e aqui há um bom exemplo, o Gmail, o Hotmail, o Outlook.lopt, inicialmente o SAP.lopt, que é, no fundo, um software que era disponibilizado como um serviço. Em que nós só o usamos, configuramos algumas coisas do nosso gosto, mas quem o gera, aonde é que está essa informação, em que máquinas é que estão, em que países é que estão, como é que eles são partilhados em termos globais dentro do Gmail, nós não sabemos. Inclusivamente, no caso do Gmail, nós nem sequer precisamos de usar nenhum software do lado do PC. Basta-nos um web browser. Ok? Portanto, aquilo que estamos a vender é um software. Por exemplo, mas aqui já é um híbrido, que é a Dropbox. O que é um software que é vendido como um serviço. Parte é grátis, como toda a gente sabe, até uma certa capacidade, mas depois, à medida que fomos evoluindo, em termos de dimensão, ela é paga e
essa é um outro exemplo de software como um serviço. Parte da plataforma que, no fundo, o que é que nós estamos a partilhar? Estamos a gerir a mesma parte física que temos subcontratado, de onde temos definido perfeitamente qual é o hardware, as redes que temos, os sistemas operativos, e são geridos pelo vendedor. Nós é que os escolhemos. Mas quem os gera, quem os configura, são os vendedores. E aqui, tal como a última afirmação indica, é o serviço típico para software houses. Apenas se querem dedicar à sua aplicação. Querem aplicar que os seus clientes e parceiros usem as suas frameworks a partir do sistema operativo que selecionar. Ponto. Ou seja, tal como diz a segunda, a partir do sistema operativo para cima, neste caso, somos nós que gerimos toda a nossa cloud. A IaaS, a Infrastructure como Serviço, aqui é disponibilizado o mesmo conceito, parte física e parte virtual, neste caso máquinas, de onde quem gera, vejam, a parte do sistema operativo, que sistema operativo já somos nós, já é o consumidor. Como é que a rede se divide? Quais são os segmentos que temos entre as várias aplicações da nossa cloud? É infraestrutura. Que, no fundo, aquilo que eu defino, e fui buscar aqui alguns exemplos para ser mais claro, conforme o tipo de serviço, vejam, uma Universidade de Auckland tem uma rede cloud que disponibiliza para os seus alunos no conceito de IaaS, ou seja, dá as máquinas, mas são os alunos que instalam aquilo que assim o entenderem. A mesma coisa com a Amazon EC2. Ok? Ao nível das plataformas para software houses, para disponibilização de apps e de websites, temos o PaaS, onde temos o serviço que nos coloca as máquinas e nós só temos que colocar lá as nossas aplicações. E o service em si, conforme vocês já se aperceberam, são os vários aplicativos que vamos usando, no fundo. Ok? Outro ponto de vista a ver é, ao nível do IaaS, o vendedor gera a parte de toda a infraestrutura e de redes. Ao nível do PaaS, o vendedor gera os sistemas operativos, as aplicações e o Service Stack. Ou seja, aqui, peço desculpa, o consumidor. Portanto, isto é sempre na ótica do consumidor. Aqui nós não gerimos, aqui gerimos toda a parte da infraestrutura em si, é-nos disponibilizar as máquinas e nós usamos-a a nosso bel prazer. Só usamos a parte, neste caso, global,
das nossas aplicações e, por fim, só usamos a nossa aplicação. Não podemos fazer rigorosamente mais nada. Em todo o caso, visto novamente por outra abordagem, não deixa de ser uma redundância, mas são os vários pontos de vista que podemos ver. Vejam o seguinte, e eu gosto de dar este exemplo. Ao nível da infraestrutura, imaginem o seguinte. Eu encomendo todos os ingredientes para fazer uma pizza. Subcontrato à distância o uso do forno. E subcontrato quem coloca os ingredientes e os mete lá no forno. E neste caso, estamos a falar de uma infraestrutura. Se eu encomendar umas pizzas que já estão pré-feitas, já têm aqueles ingredientes fixos e que nos vêm entregar a casa a própria pizza, já estamos a falar ao nível de plataformas. Agora, se eu saio da minha casa, que agora não podemos com a pandemia, e se vou a uma pizzaria e temos até, subcontratamos alguns serviços extras, como música ambiente, enfim, deixo a vossa imaginação à vontade, já estamos a falar ao nível dos serviços. Ou seja, conforme o modo como eu quero consumir ou produzir a minha pizza, assim eu vou usar os serviços em termos de cloud. Numa outra perspectiva, e para que fique bem claro, os mais claros é gerido pelo servidor, pelo vendedor. Os mais escuros, eu digo mais claros e mais escuros, porque sendo daltónico crónico, eu não vejo nenhuma cor. Por isso é que eu tento sempre arranjar aqui algumas cores que para mim sejam mais fáceis. Portanto, vejam, quando é data center, que são meus, vejam, eu controlo tudo. Quando vou para infraestruturas como serviço, há uma parte que eu não controlo. Mas a restante, do sistema operativo para cima, já sou eu que controlo. Da mesma forma, aqui não sou eu, o caso da Azure é um caso bem típico disso, e apenas controlo quer os dados, quer as aplicações. E o restante, apenas uso as aplicações. Numa outra perspectiva, aqui está aquilo que eu vos estava a dizer. Por norma, eu, na Amazon, sou eu que controlo o sistema operativo para cima. A Amazon Service gera toda esta parte. Da mesma forma, a Microsoft tem esta política até ao runtime e deixa-nos perfeitamente à vontade com as aplicações e os dados. E finalmente, a Google sempre teve o conceito de mais de venda de software do que plataformas ou infraestruturas. Apesar de, com a própria evolução, também se foi adaptando. Mas o foco da Google está em venda de software. Vou-vos dar
uma outra perspectiva, estou quase a acabar, em termos globais, estes são os nossos conceitos. Atenção, que eu só falei em 3 serviços, mas há muitos mais. Por exemplo, este é o Business Process como um serviço. Por exemplo, o SAP. A SAP vende aqui. Ok? Portanto, no fundo, aquilo que eu quero vos mostrar, e vejam que este slide que eu fui desencantar é de 2011. Portanto, há uma quantidade de serviços que eu optei por não falar, por exemplo, a parte das comunicações. Há quem neste momento tenha clouds só de comunicações, seguras, neste caso, que é outro tipo de cloud, é outro tipo de configurações, é outro tipo de hardwares, mas os conceitos base são exatamente os mesmos. Ok? Portanto, sempre com a noção data centers privados, quando nós temos os nossos servidores alocados e partilhados num vendedor de serviços, quando eu adquiro só o hosting, de onde a parte do data center já não é nada gerida por mim, aqui é um híbrido, é gerida uma parte que tem a ver com o uso de certos sistemas operativos, placas, mas depois as suas configurações e adaptações e até a própria administração já não tem nada a ver lá connosco. Esta tem a ver, vejam, é a parte da virtualização em si, é gerida pelo fornecedor do serviço e assim sucessivamente. Peço-vos que finalmente vejam só esta última pergunta. Ok? E estou disponível para as dúvidas que queiram que eu possa clarificar. Portanto, temos ainda meia hora. Tive o cuidado de não ser, e como não conseguia em tão pouco tempo demonstrar estas situações, apontei aqui para esta hora e meia. Ok? Não sei se tem alguma pergunta. Eu tive já a confirmação da academia. Eu depois vou partilhar o PDF desta apresentação, de forma que vocês possam, pelo menos, recordar aquilo que foi dito. Vou só tentar corrigir alguns erros que só agora é que eu vi, porque nós, quando lá fazemos estas apresentações, por muito que a gente passe os corretores ortográficos, às vezes passam e nós nem sequer nos apercebemos. Por exemplo, tinha ali database mal escrito, mas eu vou corrigir isto. Portanto, chegámos ao fim, vejam, foi a hora e meia, com alguma calma. Portanto, e se vocês não têm mais nada
a comentar, desde já, a meu nome pessoal, ao Belgrado. Vai haver uma votação, mas aqui já mais prática, de hoje a uma semana, de DevOps pura, neste caso com Docker e Kubernetes, ok? É uma sessão diferente. Esta foi mesmo a sessão de introdução à cloud. Vai haver seguimento e coisas mais específicas sobre esta temática, de onde a Academia vos há a fazer chegar essa mesma informação. A todos, muito, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Paulo. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, então. Obrigado, Paulo. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.